Olá, boa noite a todos, boa noite ao pessoal do Face, o pessoal que nos assiste, mais uma vez aqui para gravar um vídeo para vocês sobre um tema bastante gostoso de ser falado, que corresponde a falar do predecessor da vida do Cristo, seu enviado, né? Nós temos como tema hoje falar sobre o maior profeta, né? Vamos falar dos ensinos de Jesus, ali como referência o livro de Caibar Schutel. Usamos também as cartas e crônicas do irmão X, capítulo 28, quando ele escreve sobre Kardec e Napoleão, né? Psicografado por Chico, um grande livro, precisa ser lido, muito bom. Irmão X, lembre-se que também é Humberto de Campos. Após o entreveio com a família, ele preferiu denominar-se Irmão X. E vamos falar também das crônicas Além Túmulo, do mesmo Humberto de Campos, psicografado por Chico, no capítulo 21, Os Grandes Missionários. A Boa Nova, né, também, de Chico, né, psicografado por Chico. Humberto de Campos, de novo, aí Jesus e o Predecessor. São as obras que vão nos nortear a respeito da vida de João Batista, né, como um dos maiores profetas, né? João Batista, que foi dito ser antes Elias, né? Falar sobre esse precursor, né, da vinda do Cristo. As profecias da Bíblia, falar sobre a vida de Jesus é sempre muito bom, muito esclarecedor, né? Então, vou contando para vocês aqui um pouco, né, desse tema, o maior profeta da terra, aquele que precedeu a vinda do Cristo. Elias já vinha falando do Messias que estava por vir. Por ocasião, ele já divulgando como profecia a promessa de estar ele ali vivenciando essa prática, estando ele, digamos assim, prevendo o que estava por vir, né? E nós vamos, dentro do conhecimento cristão, da vida do Cristo, enquanto esteve entre nós, até ele ser crucificado, nós conhecemos quase todas as passagens. Excepcionalmente, eu vou me ater na conversa que houve entre Isabel e Maria, de quando o Cristo esteve lá no templo desafiando, né, os doutores da lei. Ali ele chamou muita atenção para ele sobre o que estaria por vir, né, sobre aquela criança, né, vamos dizer assim, aquele que já estava ali despontando com tamanha sapiência, né? E nessa conversa entre Isabel e Maria, na ocasião dessa visita, as duas estando ali, José, o pai, estava na carpintaria e as duas trocavam confidências a respeito dos seus filhos, né? Isabel falava de João Batista, ainda muito pequeno, se isolava para fazer as suas meditações, tinha impulsos criativos na sua fala quando se referia a Deus, colocava muito bem a ideia da vinda de um reino por vir, da ideia do Deus que estava enviando, né, os seus missionários, ainda criança. Isabel confidenciava a Maria essas atitudes de João Batista. Ainda muito jovem, ele tinha o hábito de se isolar, caminhar pelas estradas e também de se dirigir aos transeuntes ali com palavras de engrandecimento, de acolhimento. Se mostrava uma criança muito, muito acolhedora, amável, né? João Batista. Então, Isabel se mostrava muito atenta a posições que o filho João Batista tomava por vezes, né? Esse que é o nosso grande profeta aqui, como o predecessor do Cristo, digamos assim, esse que veio a caminhar pelo deserto e nas suas profecias, né? Aquele que disse que não estava digno de batizar o próprio Jesus, nem mesmo de beijar suas sandálias, né? E neste dia, né, Maria também confessava
de que ficou muito mexida, muito nervosa, ficou muito apreensiva com Jesus e as emanações que ele dava a respeito da vida de Deus, da vida na terra, sobre o futuro e o porvir, de tudo que estava aí sendo colocado a respeito de estarmos vivenciando o reino que se trazia ali. Quando nós vamos ler lá em Boa Nova, ali logo no segundo capítulo, sobre os diálogos, né? Então foi ali que eu bebi na fonte para entender um pouco desse diálogo de Maria com Isabel, Jesus com o João Batista ainda no início da sua caminhada, né? Nós vamos compreender a verdadeira sapiência de Deus que nos coloca Jesus para vir entre nós, para nos trazer o que lá chamamos Boa Nova, e depois disse que mandaria o Consolador. Tudo muito engendrado, tudo muito colocado a respeito, inclusive, do que ele disse que no futuro mandaria o Consolador, que para nós é o Espiritismo, né? É o Espiritismo que nos acolhe, que nos tira o véu, né? Nós vamos lembrar também, fazendo essa transição, falando do profeta, que quando Jesus se refere ao Espiritismo, ainda na Terra nós vamos ter mártires que aqui estiveram abrindo, né, as nossas mentes pela filosofia, pela ciência, né, pelas ciências humanas, sociais, filosóficas, criando um ambiente para o nosso entendimento. Lembremos que nós somos espíritos reencarnantes e a nossa história vinculada ao planeta Terra é de crescimento, é de estudo, é de reconhecermos em nós a primazia da lei de Deus, que é a lei do amor, reconhecendo em nós de que, apesar de séculos e séculos terem passado, e o Espiritismo chegou a pouco mais de 150 anos, vivíamos antes do Espiritismo em verdadeira obscuridade. Quando nasce o Espiritismo, na mesma época nasce o materialismo, o poder da igreja se enfraquece porque já não se aceitava mais o processo de enriquecimento dessa igreja, que pregava o luxo, se fazia tudo por essa igreja, mas o povo era muito sofrido, inclusive já desconfiando ou não acreditando mais nesse poder da igreja. Quando nascem os poderes da ciência, né? A ciência veio para explicar tudo, veio Darwin para trazer a evolução das espécies, veio outros aspectos da filosofia para explicar aspectos da vida do homem, veio o Espiritismo descortinando o véu e informando a todos que a vida continua, de que a vida não se limita apenas ao materialismo, que a ideia de céu e terra é bem diferente do que estava sendo apregoado esses séculos todos, nos trazendo uma ideia um pouco mais, digamos assim, consolidada da ideia de espírito vivendo uma experiência na carne e vivendo no mundo espiritual. O Espiritismo é a ciência dos espíritos, que vem descortinando o véu daquilo que nós precisamos entender de uma vez por todas. Então, neste século, estamos abrindo já aí o milênio, né? Desde o ano 2000, nesse século é que nós, nesse milênio é que nós vamos entender de vez por todas o poder do Espírito. É o milênio que nos convida a entender de vez, né? Espiritualizando-se a ideia de sermos espíritos vivendo uma experiência na carne. Então, nosso tema de hoje nos convida ao maior profeta nesse diálogo de Isabel com Maria, onde eu pude beber lá nessa fonte do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né, psicografado por Chico Xavier, que vai nos elucidando ali de que também existiu o diálogo de Maria, da sua preocupação com a vida do Cristo aqui na Terra, porque ele já ia para o embate desde muito cedo para discutir com os senhores do templo. A gente conhece essa história, a história da vida de Jesus, que desde muito cedo já estava nesses embates, né? Mas ele, estando com João Batista, né? Inclusive nesse episódio, elas falavam de se sentirem como se sentirem ameaçadas, né? Por ter esses seus filhos tão, digamos, rebeldes com pensamentos, digamos, para a época, né? Conflituoso dentro do que se entendia a situação
de sociedade, que ali tinha os templos, tinha os sacerdotes, inclusive Maria foi confidenciar a Isabel que os sacerdotes ficaram um pouco confortáveis com esse diálogo de Jesus. Então, nesse texto sublime de Humberto de Campos, ele vem nos esclarecendo que o profeta João Batista já estava determinado e tendendo a ser reconhecido pelo próprio Jesus, ainda muito jovem os dois, a apontarem o caminho a ser seguido. Num dado momento que elas conversavam, deram conta dessas duas crianças, né, que haviam sumido dos olhares deles e saíram à busca dos dois, e encontraram os dois acima de um monte, olhando o firmamento ao entardecer. E dali se dava um diálogo entre os dois, onde Jesus apontava para o horizonte, como se ali naquele diálogo ele estivesse apontando para João Batista o caminho a seguir. E claro que a história se sucede da vida de João Batista nas suas pregações, onde ele costumava vestir-se com peles de animais e caminhar jejuando pelo deserto, pelas estradas, divulgando a vinda do Messias, que estava por vir, divulgando inclusive de que era chegada a hora e que tudo em seu tempo estaria em conformidade com a vontade de Deus, que havia mandado o seu Messias, que estava ali para ser ele, no caso, o próprio Jesus. Então, havia um agendamento, né, do orbe celeste. Né? Nós vamos entender ali que, pela segunda vez, né, houve uma reunião no orbe terrestre, né, o próprio Jesus se configurando a ideia de estar presente, encarnado, para prosseguir no seu ensejo de trazer para nós todos esses ensinamentos, que é o nosso Evangelho do Cristo, né? Ou para alguns a Bíblia, né? Onde vai nos traduzir de forma sublime a lei do amor, a lei que devemos estar seguindo, né? A lei aquela que vamos estar em pleno acordo. Porém, nós sabemos que desde lá, dos tempos de Jesus, nossa população, a população existente à época, vivia na obscuridade, éramos homens simples, homens rudes, homens dados ao trabalho, e o poder na época era um poder político exercido por opressão de Roma, que conquistava todos aqueles povos, né? Então ali se deu a trajetória de Jesus. E Jesus, você sabe, teve todos os embates possíveis para vir a ser crucificado depois, após aquele breve interrogatório. Pôncio Pilatos lavam as mãos, os sacerdotes condenam Jesus, digamos assim, sem muita propriedade, por isso Pôncio Pilatos lava as mãos e entrega a ele, dito rei dos judeus, contestado pelos sacerdotes, é aquela história que todos nós já sabemos. Mas antes disso, João Batista, peregrinando pelo deserto, no futuro veio a perder a cabeça, porque ele, como profeta, digamos assim, falando a linguagem mais própria aqui do Espiritismo, né, mediunizava os saberes, né, trazia informações que, diante do que era estabelecido o poder político e religioso da época, era desconfortável. E andou falando um pouco mais sobre a vida preguiça que existia lá no castelo de Herodes, sobre Salomé e a mãe, né? Sobre a relação que existia entre eles, e isso incomodou um pouco, porque veio a cair no ouvidos da filha. Salomé pede a cabeça de João Batista, e aí a história se completa a partir do que nós conhecemos da história de João Batista, ser levado a cabeça dele numa bandeja a pedido de Salomé, porque ele falava demais sobre a vida dos dois. E a vida dos dois, o que se faz, o que se fala a respeito era de que existia ali um triângulo amoroso de interesses entre o Herodes, a mãe e a filha, né? Eles se completavam entre eles nas suas benesses de poder, de sexo e de tudo que naquela época o palácio oferecia, né? Era um verdadeiro descalabro para os valores morais até mesmo daquela época, né? Então, era incrível como as coisas se davam naquele tempo. Então, nós estamos para falar aqui dessa trajetória que foi o meu profeta,
e nos trouxe várias e várias, né? Nós vamos encontrar no capítulo 5, aonde Jesus, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem onde Jesus revela, né? Onde ele fala de que nós não reconhecemos o que veio antes, né? Elias, que veio a ser a reencarnação de João Batista. Até mesmo nós vamos encontrar passagens, né? João Batista, quando foi aprisionado, perguntado se ele teria sido Elias, ele negou, né? Negou que teria sido Elias. Então, vem até uma explicação a respeito dessa negação do que justifica no próprio Pentateuco sobre a herança e pensamentos e lembranças de vidas passadas para nós reencarnados. Alguns trataram o assunto como sendo duvidoso. Se o próprio João Batista não se reconhecia a Elias encarnados, talvez pudesse existir uma dúvida. E nós vamos recorrer ao Evangelho, onde diz que nós não vamos nos lembrar de vidas passadas. Nem sempre estamos lembrados de vidas passadas. Eu pergunto a você, né, você lembra quais foram as vidas que você teve antes? Quase sempre não. Né? Eventualmente você pode trazer nessa reencarnação alguns talentos de vidas passadas. Aquilo que a gente ouve constantemente, né? Um jovem que nunca tocou um instrumento e de repente pega aquele instrumento e toca de forma sublime. Até para o conhecimento dos pais, da família, aquilo foi um verdadeiro milagre. Claro que a gente sabe dentro do Espiritismo que é recordações de vidas passadas. O talento estava ali, só precisaria ser de novo provocado, né? E ele traz esse reconhecimento de ter talento na música, num instrumento qualquer, e está ali executando. Então, voltando à situação de Elias, que é o nosso maior profeta, ele teve uma vida dedicada quase exclusivamente em profetizar a chegada do Messias, de quando nós vamos ver, quando os dois se encontram, Jesus volta a se encontrar com Elias, e eu ouvi ali o momento onde existiu o batismo, e ele reconhece ali o Mestre, o Messias e sua chegada, né? E se diz, inclusive, não podendo ele batizar o Cristo, e após uma insistência do próprio Cristo Jesus, acontece o batismo e ele se diz, João Batista, nem sujeito e possível a beijar as sandálias do Cristo, reconhecendo a grandeza do Cristo. Então, esse maior profeta, né? Mas não podemos deixar também de falar de outros que estiveram entre nós, de outros que, em dado momento, vieram também como emissários, profetas, né? Falemos também de Kardec, né? Esse emissário do Cristo que esteve entre nós, né? E lendo aqui sobre o assunto e falando sobre esses missionários, me recordei, né, de ir buscar na fonte a leitura sobre a mesma época que Kardec, que veio a reencarnar na França, e o poder de Napoleão na França, né, que foi um grande conquistador. E tem uma passagem nesses livros que eu citei aí no começo, né, Cartas e Crônicas do Irmão X, no capítulo 28, que fala de Kardec e de Napoleão, que vem nos contar dessa passagem onde Kardec é levado, né, ao mundo espiritual para receitar-lhes a sua missão aqui na Terra, né? E lá está uma verdadeira horda de espíritos a recebê-lo, né? E o Espírito da Verdade se apresenta a Kardec, ele se sente lisonjeado, mas ali ainda ligado ao corpo, né, em presença espiritual, é o que diz, né, esse livro, Cartas e Crônicas de Irmão X, capítulo 28, conta essa história, né, de que Napoleão foi recebido para ser lembrado da sua missão aqui na Terra, de acabar com a opressão dos povos e de que ele pudesse ter o máximo da justiça e tal. Nós conhecemos a história contada das conquistas de Napoleão, que ele foi um grande estadista, né? Realmente ele conseguiu grandes conquistas e colheu dessas conquistas verdadeiro legado. Porém, ele se desligou um pouco da sua missão, né? No texto nos conforta dizer que ele vestiu um pouco do manto do poder, e isso pesou na consciência dele. E no momento que pesou, ele teria, digamos assim,
desvirtuado um pouco o caminho, veio até se coroar, né, cônsul na França, pedindo o Papa Pio, o Pio VI, se eu não me engano, veio a coroá-lo, né, a pedido dele, para ele ser reconhecido como um poder maior, né, ali, enfim. Ali ele perde um pouco do legado e hordas do poder superior, dos céus, né, revelam ali o fim da sua missão e, de certa forma, ele foi conduzido à ilha de Helena, onde ele foi encarcerado e veio a falecer lá, perdendo todo o seu poder. Não perde o brilho da história de ser ele um grande conquistador, estrategista, né, um grande general, né, mas se perdeu também. E a gente vai lembrar de que em missão estamos todos nós, eu, você. Qual a sua missão? Qual a minha missão? Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filha. Então, assim, a minha missão é poder cuidar deles, que estão ao meu lado, né? E contar com o poder deles, né? Auxiliando essa nossa missão de estar vivo aqui na Terra. Qual a nossa missão na nossa família? Qual a nossa missão na sociedade? Qual a formação que você tem? Qual a sua missão profissional, por exemplo, né? Então, poder dar o seu quinhão em prol da coletividade, né? Ainda que reine em nós o egoísmo, que é pai e mãe de todas as mazelas que temos, por isso reencarnamos por vezes para compreender melhor essa lei sublime, máxima, lei de Deus, lei do amor. O exercício na carne nos coloca de frente para esses modelos, né, da vida conhecida como a vida encarnada. E a todo momento uma prova, que é característica do nosso planeta. Um planeta de provas e expiações. E claro, estamos nos transformando nessa abertura de milênio para um planeta de regeneração. Aqui só habitarão os que estiverem em evolução, em regeneração, ou melhor, que tenham um conhecimento melhor sobre a vida em si. A vida em si, no que diz respeito a ser uma vida no mundo material e existir também um caminhar no mundo espiritual. Bem pensado de que o espírito só evolui se também evoluir moralmente. Não pensemos que a nossa intelectualidade, vamos vendo o mundo com tecnologia, com modernidade, tudo isso que se apresenta, se não existir os valores morais, o espírito evoluir moralmente, não adianta nada. Há de ver que Napoleão teve suas conquistas, mas moralmente ele se perdeu estando na carne. Ou digamos, como falamos no popular, né? O poder subiu a cabeça e ele foi tirado da sua missão até onde ele pôde cumprir e renegado na ilha de Helena para ali desencarnar. Mas teve o seu mérito. E quem teve o mérito também muito grande foi Kardec, né? Hipólito Rebail, né? Allan Kardec abstraiu-se da sua fama, da sua conquista, de ter sido ele discípulo de Pestalozzi, de ter sido ele um grande homem que conquistou um brilhante espaço de conhecimento e foi reconhecido como um grande educador, abriu mão disso tudo e apelidou-se Allan Kardec para lançar a codificação, muito brilhante. Ele teve ali a insurgência do mundo espiritual auxiliando a ele, não se perdeu na missão. Então nós vamos falar aqui do tema hoje, que é a vinda, né? O maior profeta, a gente fala aqui de João Batista, mas não podemos nos esquecer que a história traz grandes profecias dos grandes mártires que inclusive vieram trazendo o que é continuidade da Boa Nova, né? Do conhecimento do cristianismo, agora espírita. Né? Cristianismo espírita. Quando nós nos dissemos sou espírita, cristão espírita, alguns outros até renegam, acham eles que o cristianismo está convertido exclusivamente para aquelas religiões, né? E nós somos cristãos porque seguimos o Cristo. E aí às vezes somos renegados por outras religiões, porque por conta do nosso conhecimento científico, da mediunidade que reina em nós, por conta dos nossos saberes a respeito da vida após a vida, que alguns insistem em falar na morte, pelo reconhecimento da nossa dádiva em estar presente todo momento em oração e em vida
espiritual, mesmo habitando este corpo material, com a tendência de estarmos vendo o nosso caminhar aqui na Terra como espírito, que ora estamos habitando a carne, que ora estaremos habitando o mundo espiritual, como precedendo a nossa ida nesse entendimento. Vejamos agora nessa pandemia, né? Eu poderia dizer para alguns espíritas que têm uma consciência a respeito de si, ser um espírito vivendo uma experiência na carne, foi um tanto que mais confortável reconhecer a pandemia como uma força propulsora da vontade de Deus, que não permite que uma folha caia sem a vontade dele, que essa pandemia foi, digamos, uma missão a ser cumprida por nós aqui, do entendimento de estarmos juntos em família, aglomerados todos em casa, amando uns aos outros. Foi fácil, né? Tivemos aí muitos atritos, porque estávamos juntos, precisando pensar juntos na coletividade, no poder da família, do amor, do afeto e aquilo que extrapola os laços consanguíneos. Vejamos que estamos vivenciando uma pandemia e precisamos trabalhar na coletividade, evitar aglomerações, estar usando máscara, principalmente quando estamos em lugares públicos, estar sempre de uso do álcool para evitar que, em um momento de contaminação, não está aí propalando o vírus ao tocar nas coisas. E alguns incrédulos, alguns que duvidam, né, do poder desse vírus, se arrefeceram no momento de estar vivendo egoisticamente a possibilidade de estar aglomerando. Nós assistimos com perplexidade, tamanho egoísmo, de não, inclusive, se resguardarem para voltar ao seio das suas famílias, possivelmente pela aglomeração, estando contaminado, vindo a contaminar quem está em casa. Se dizia antes que a pandemia era voltada para os idosos, porque tinha mais impacto, e vimos que não. A pandemia, o vírus, a Covid é para todos. Mesmo que o tema resvale nessas ideias tão contemporâneas do que nós vivemos, do que estamos passando agora, é sempre bom lembrar que temos os enviados do Cristo trabalhando no mundo espiritual para acolher a todos nós. Nós encarnados, nos levando elucidações, nos levando bons pensamentos, nos fazendo ser esperançosos e, claro, a bússola maior, o entendimento de estarmos acoplados à ideia de vivermos o Evangelho em nossas vidas. Contudo, o conhecimento de sermos espíritos caminhantes nos conforta a ideia de saber de que a morte não existe, porque é uma passagem, é um renascimento para a vida futura. Então, isso tudo nos faz crer de que somos espíritos imortais. Conforta um pouco essa ideia. Mesmo que o temor à morte existe, eu vou dizer para você, o meu temor da morte é apenas um funcionamento da extensão que eu posso chamar de saudade. Sentirei saudade daqueles que ficaram, esposa, filhos, parentes, né? Pais não, porque já desencarnaram e deixaram saudades ao voltar à pátria superior. Então, voltemos aqui para o nosso tema, né? O maior do profeta. Nós trouxemos aqui como base João Batista, confabulando ainda entre a ideia de vida jovem, os dois juntos ali, prevendo a caminhada do Cristo em todos os aspectos do que ia suceder. Eles estiveram aqui em missão, né? Depois vieram outros também, cada qual na sua missão, a exemplo do que eu dei da própria vida de Kardec, né? Nós vamos também trazer aqui a vida de outros que vieram em missão, né? Digamos, o Chico Xavier, com elucidações belíssimas nos seus vários livros que vem nos contemplando a respeito da verdade da vida, através do seu mentor Emmanuel, e chamar a atenção de você que está aí, vindo por Espiritismo agora, né? Trazendo em você uma série de perguntas a respeito de como funciona essa vida, né? Da onde vim, para onde eu vou, qual a minha missão. Aqui no Espiritismo lhe convido ao estudo das obras espíritas. Aqui mesmo, nesta casa, na nossa casa, na qual eu fico muito agradecido de sempre estar sendo convidado por vocês aqui, do Irmã Sheila, que temos grupos de estudo, né? Convidando a vocês que queiram
né, se debruçar sobre o desenvolvimento pessoal, digamos até da abertura de uma autoconsciência, melhorando o conhecimento sobre si mesmo, a partir do conhecimento do que é a vida espiritual, do que é o espírito que somos. Ainda que tenhamos desconfigurado em nós a ideia exata, vendo, vez por outra, se referir ao meu espírito como se isso fosse um acessório acoplado a nós, não nos lembremos, ou melhor, não nos esqueçamos do que somos. Na verdade, nós agregamos forças para constituir este corpo carnal. O que habita nele é o espírito como sendo a matriz. E uma vez perdido o corpo carnal, nós estaremos retornando à parte espiritual, sediando o que somos de verdade, a nossa origem, né? O que somos, somos espíritos, levando, voltando, indo de volta para a casa do mundo espiritual, sendo o espírito que somos. Mas é preciso ter consciência disso, exercitar essa consciência ainda encarnado, para que possamos entender todo esse aspecto do nosso caminhar na vida futura. Então, o tema maravilhoso que nós podemos falar hoje, lembrando de que o Cristo, quando se revela a respeito da vida de João Batista, ter sido ele o Elias, que não foi reconhecido por nós, enviado antes, já traduz a ideia de vida futura, que nos remonta a lembrar que o Cristo também se revelou para o homem da lei, dizendo, terás que nascer de novo. E o homem da lei não reconhecia a ideia, pensava ele como poder voltar ao ventre da mãe, não dando a ideia do mundo espiritual e da reencarnação. Então, várias passagens do Evangelho do Cristo, na força do que o Cristo deixou esse legado imenso, que é os seus escritos, os evangelhos, como nós conhecemos, que é a nossa bússola a ser seguida, né? Inclusive, tem uma passagem que se diz, né, por João Batista, o apóstolo, né? João o apóstolo diz que se tivesse que escrever tudo aquilo que representou a estada do Cristo entre nós, não haveria livros que coubesse para tamanha grandeza enquanto aqui esteve. Então pensemos de que a Bíblia, ou melhor, os evangelhos do Cristo, dito pelos seus apóstolos, é de sublime alcance, nos trazendo a maior expressão do amor, que é o nosso Jesus Cristo, o artífice desse planeta, né, de como ele está sendo colocado. Então, continua trabalhando com a sua mão magnânima sobre nós, nos conduzindo à verdade da vida. Ele que disse, né, tem que vir a mim para chegar ao Pai, nos trouxe todo esse entendimento e nos relegou, levando, dizendo, informando que mandaria o Consolador, que veio a ser, na nossa visão espírita, o Espiritismo, com Allan Kardec, o seu outro, digamos, emissário, que abre, né, a ideia de estarmos vivendo uma experiência na carne. Não diferente disso, todos eles a seu tempo, né, todos esses, digamos, profetas, esses que tiveram as suas missões ligadas ao planeta Terra, trazendo as informações, nos traduz de que estamos no caminho da evolução, né? O que nos parecia antes ditos milagres, né? De profecias que foram se concretizando, de verdades que foram se concretizando, até mesmo na atualidade, né? Fala-se muito com a propriedade de existir ali um apocalipse, as pestes, as guerras, né, as hecatombes. Nós vamos vendo que o planeta Terra se molda e se curva à experiência do Espírito. Nós espíritas, tendo conhecimento aprimorado, por força dos nossos estudos a respeito do que está por vir, nos acomodamos na ideia de sermos imortais, espíritos encarnantes. E que a nossa missão aqui precisa ser, de certa forma, arguída para ser cumprida aqui. Que as mazelas das nossas diferenças, né, do nosso egoísmo, que é pai e mãe de tudo que há em nós, né, que tenhamos força e coragem para fazer eclodir em nós as virtudes do homem de bem. Então, quantas virtudes teremos ainda que elaborar no sentido de praticar para que nós possamos verdadeiramente conhecer a lei do amor? O nosso grande mestre divino Jesus é a maior expressão de amor que nós conhecemos.
para nós espíritos, é o espírito mais evoluído que nós conhecemos, que temos exemplos da vida espiritual de outros espíritos missionários que já se apresentaram no orbe terrestre, amando e a pedido do próprio Jesus, que coordena todo esse labor do orbe terrestre. Reencarnações acontecem a todo momento, idas e vindas, né? Mas no orbe terrestre, as várias camadas que assentam por evolução, por merecimento, os espíritos que assim vão compreendendo a si e a lei do amor. Então, o que nós estamos fazendo aqui com o Espiritismo? Descortinando o véu da ignorância que ainda temos e elevando o nosso padrão de conhecimento através dos estudos, né? Orai e vigiai, mas orai e instruí-vos, convidando a você a vir estudar aqui no FEIS ou em qualquer outra casa espírita para adquirir mais conhecimentos. Eu sei que você vem ao Espiritismo com a alma, né? Com a vontade de saber, mas é preciso debruçar-se sobre os estudos. Então, não se acanhe, aproveite o momento presente e venha estudar conosco, trazendo para nós essa oportunidade de poder estar agraciando a todos que chegam à nossa casa com amorosidade, com acolhimento. Você que apresenta a sua dor ser acolhido aqui na nossa casa espírita. Então, a nossa missão hoje foi falar um pouco desse Elias que veio a ser a reencarnação em João Batista, que foi contemporâneo de Jesus, estávamos ali juntos, cujas suas mães, Isabel e Maria, conversando, aflitas sobre as elucidações que já em criança, essas duas reencarnações, o Cristo e o João Batista, trazendo para o mundo conhecido da época, né? Confabulando ali e indo, digamos assim, de encontro aos costumes da época e traduzindo valores que seriam valores que estaria ali trazendo a boa nova. Foi a grande mudança do nosso orbe terrestre, a vinda de Jesus, já tão anunciada por Elias e depois aí compactuada com João Batista nas suas pregações, e se conclui o reinado do Jesus, que no embate estando ele nas suas caminhadas, adentrando Nazaré, se deu-se ao templo ali nas cercanias e foi avistado por um sacerdote, desconfiado, porque Jesus magnetizava pelo seu olhar. Ao se aproximar dele, você tinha uma certa curiosidade. Então, nós vamos ler aí na Boa Nova, de quando ele, né, no livro de Humberto de Campos, quando ele se dirigia aos apóstolos, né, ao encontrar cada um deles, os convidavam. Ó, eu estou aqui, André, Pedro, Levi, nos convidando a vir a implantar o Evangelho, a verdadeiro reino de Deus aqui na Terra. Todos foram infalivelmente, né, aceitando o convite, porque eram magnetizados por essa força de amor. Fala-se muito até da aura de Jesus, né, expandida, contaminando aonde ele passava, no sentido de abençoando a todos, né, as multidões. Então, esse doutor da lei, esse sacerdote, ao ver Jesus ali, como ele costumava aparecer, né, nas suas roupas, nos seus utensílios simples, ali na humildade que lhe era peculiar, foi abordado sobre: Nazareno, o que fazes aqui, o que queres nessa cidade? Ele disse: estou aqui para implantar o reino de Deus. Foi tratado com sarcasmo. Seria você amigo de algum príncipe? Pergunta o sacerdote. Ele disse: não, eu sou amigo da verdade de Deus, da sua simplicidade, dizendo ele que estaria ao lado dos mais simples, daqueles que realmente seriam os seus exércitos, através da palavra, da sabedoria e do amor. Foi criticado ali na hora, né? Foi desdenhado por esse sacerdote que adentrou o templo, né, nas suas honrarias, nas suas vestimentas, que gostava de ser ali ovacionado. E a gente vai conhecer toda a história de Jesus, contemplando através da fala a sua sabedoria sublime, trazendo e montando os verdadeiros exércitos daqueles estrupiados, daqueles mancos, daqueles sofredores, homens humildes e ignorantes de verdades, que foram se aproximando de Jesus.
né? E aí nós temos um segundo momento, a chegada do Consolador através do Espiritismo, onde Kardec abre novamente para o véu dos ignorantes na época a realidade do mundo espiritual. Então, passando aqui rapidinho, nesses minutos, para traduzir para vocês, né, o meu entendimento num tema tão maravilhoso aqui no Fez, irmã Sheila, agradecendo mais uma vez a essa diretoria que nos convida para essa preleção aqui, para podermos tratar de assuntos tão sublimes da vida do Cristo. Fico honrado de ser convidado mais uma vez e agradecendo a vocês todos por estarem aqui me escutando, né, nos colocando à frente de tudo isso que podemos estar vendo através dessas obras. Vou repetir aqui, pegar aqui as minhas anotações para lembrar vocês que nós nos baseamos, né? O tema O Maior Profeta foi nos orientado aqui como apoio. Parábolas de Ensino de Jesus, de Caíba Schubert, excelente livro, né? Cartas e Crônicas do Irmão X, capítulo 28, que é Kardec e Napoleão, através de Chico Xavier psicografando. Irmão X, leia também Humberto de Campos, já que, por ocasião, ele começou a assinar como Irmão X por conta de problemas que existiram a respeito da família contestar a sua assinatura nos achados nas psicografias de Chico. Também nos baseamos no mesmo livro de Humberto de Campos, por Chico Xavier, né? Crônicas Além Túmulo, bom livro, lá no capítulo 21, O Grande Missionário, né? O Grande Missionário, que é onde nós vamos também encontrar os achados sobre o caminhar desses missionários aqui na Terra. E o livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Psicografado por Chico, onde logo ali no segundo capítulo, Jesus e o predecessor, onde tem esse diálogo de Isabel com Maria, tratando de ser ali João Batista, que via ser João Batista no seu desenvolver e até a própria vida de Jesus. Então, era isso que eu tinha que dizer para vocês. Eu me recordo aqui que a nossa oração no início não foi possível, mas vou convidá-los agora para uma pequena oração nesse final, para que todos nós sejamos agraciados com os frutos eternos da divina propriedade dos Espíritos que aqui nos cercam, nossos mentores, e que agora estamos aptos a manter o equilíbrio, o sossegamento da mente para receber esses efluidos. Vamos ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, que assim seja. Me despeço de vocês mais uma vez. Um grande abraço, sintam-se abraçados e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Essa casa que eu gosto muito. Tenho um carinho especial por vocês aí do Face. Tchau, pessoal. Até mais ver.